Graças a Paz, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos caminhando aí, já chegando próximos do fim. Estamos encerrando hoje o capítulo 3, tá? Se tudo der certo, nós encerramos hoje o capítulo 3. Semana que vem nós damos início ao capítulo 4. E aí, creio que mais 2 ou 3 aulas a gente encerra a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos hoje pegar os últimos versos do capítulo 3, nós vamos do verso 3, ou melhor, do verso 17 até o verso 21. Nós vamos fazer aqui, nós vamos trabalhar hoje as advertências do apóstolo Paulo aos inimigos da cruz, aqueles que ele vai chamar de inimigos da cruz. Então, o apóstolo Paulo continua a sua série de advertências, ele está trabalhando diversos assuntos. No último capítulo, na última aula, nós estudamos a questão da busca pela perfeição, né? Da constante busca pela perfeição, que é a vida do cristão, no que consiste a vida do cristão. Então, o apóstolo Paulo vai seguir agora dando alguns contornos de exemplo, de orientações de exemplo, e em seguida ele então vai fazer algumas advertências. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia, o capítulo 3 de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 21. Acompanhe na leitura aí, texto que está na sua tela. Então, o texto nos diz o seguinte: Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo faz uma breve ligação entre os versos anteriores, onde ele está falando da questão da necessidade da perseverança, né, na necessidade de buscar a perfeição, mesmo com dificuldades. Ele então agora se apresenta novamente como exemplo. Tá? Ele se apresenta novamente como exemplo, e ao se apresentar como exemplo, tá, no verso 17, ele mantém um padrão que ele já estabeleceu ao longo da carta, que é o padrão de estar sempre mostrando uma advertência, algo que deve chamar a atenção dos filipenses, e em seguida apresentando um exemplo de como responder a essa advertência, né? Um exemplo que deve ser observado. No capítulo 1, ele vai apresentar a seguinte questão, esse é o padrão que ele apresenta ao longo da carta. No capítulo 1, diante das circunstâncias desfavoráveis e da perseguição, ele se apresenta como exemplo de alguém que sabe que Deus está no controle e que tudo coopera para o avanço do Evangelho. Lembra lá no capítulo 1, início do capítulo 1, ele vai falar que todas as coisas cooperaram para o avanço do Evangelho, tanto que a guarda pretoriana está sabendo do Evangelho agora. Ele vai também chamar a atenção dos filipenses para o fato de que ele agora estava ciente de que tudo o que havia acontecido com ele, desde sua prisão em Jerusalém, o naufrágio, o translado, os inúmeros julgamentos que ele foi submetido, ele estava consciente de que tudo isso era necessário para que o Evangelho avançasse. No capítulo 2, ele agora, já no finalzinho do 1, ele começa a falar da necessidade de unidade, de serviço mútuo, e no capítulo 2, ele encerra ali, no começo do capítulo 2, ele encerra essa orientação e entra com o exemplo de Cristo. Ele entra dizendo que o exemplo de Cristo, o exemplo da humilhação de Cristo, da abnegação de Cristo, é um exemplo que os filipenses deveriam seguir, deveriam ter a mesma atitude que Cristo, a mesma compreensão da atitude de Cristo.
Aí, dentro dessa temática da unidade, do mútuo serviço, ele apresenta Timóteo e Epafrodito como exemplos de cristãos que têm a mesma atitude de Cristo. Então, ali já ainda no capítulo 2, na segunda metade do capítulo 2, ele começa a falar do exemplo de Timóteo e do exemplo de Epafrodito. No capítulo 3, do qual nós já trabalhamos na semana passada, no início da semana passada, né, o início do capítulo 3 que nós trabalhamos na semana passada, ele agora tratando contra os judaizantes, contra esse primeiro grupo que ele vai se levantar contra aí, que vai chamar a atenção, contra os judaizantes, ele agora se apresenta como exemplo da inutilidade de se confiar na justiça da lei e rejeitar a obra de Cristo. Então ele vai fazer aquele paralelo em relação aos judaizantes que queriam que as pessoas confiassem na obra da lei, dizendo que era necessário não só confiar em Cristo, mas também obedecer os ritos da lei. Então, em contraponto a isso, ele se apresenta como exemplo, dizendo, olha, eu sou judeu de judeu, eu sou sou da tribo de Benjamim, sou fariseu, ele vai dar várias credenciais dele e vai dizer, olha, nada disso me aproveitou, a única coisa que de fato me aproveitou foi confiar em Cristo Jesus. E aí, agora ainda no capítulo 3, ele volta a se apresentar como exemplo na perseguição da perfeição, mesmo diante das dificuldades, foi o que nós vimos semana passada. Ele vai dizer, olha, o que eu faço? Tá? Eu ainda não sou perfeito, ainda não alcancei a perfeição, mas o que eu faço? Eu esqueço as coisas que para trás ficam, eu olho para as coisas que estão à frente, eu prossigo nessa busca pela perfeição. Aí, no final do capítulo 3, o trecho que nós estamos estudando agora, ele inicia um novo argumento e novamente se apresenta como modelo. Tanto é que ele inicia o verso 17 dizendo, irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Aí você pode pensar que ao se colocar como exemplo, não estaria Paulo agindo de maneira arrogante, né? Você talvez possa pensar que talvez, poxa, por exemplo, o apóstolo Paulo talvez esteja se achando demais, ele está aí o tempo todo se colocando como exemplo, olhem para mim, sede meus imitadores. Em 1 Coríntios ele também repete esse trecho, né? Esse texto ele vai dizer, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Aqui ele vai falar, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte, é óbvio que o apóstolo Paulo não está agindo de maneira arrogante. Tá? Nós cremos na inspiração nas Escrituras e a arrogância não é um comportamento cristão. Logo, o apóstolo Paulo fala na palavra, ele traz para nós orientação de Deus, revelação de Deus, então, muito provavelmente, tá, não é arrogância o seu comportamento. Mas o que nos leva a crer isso? Primeiramente, ele aponta para o exemplo supremo de Cristo, lá no capítulo 2, versos 5 a 11. Segundo, Paulo aponta para outros irmãos como exemplos. Ele nominalmente cita Timóteo e Epafrodito, mas no verso 17, esse que nós estamos estudando agora, está subentendido os demais missionários e líderes que trabalharam com ele na plantação da igreja. Então, outros homens de Deus trabalharam com ele ali naquele momento. Silas, né, esteve com ele lá na plantação da igreja, o próprio Lucas também esteve com ele na plantação da igreja, tantos outros líderes que foram formados ali pelo apóstolo Paulo no período que passou em Filipenses ali. Então, ele chama a atenção, inclusive ele termina o verso dizendo, no exemplo que tende em nós. Tá? Então, ele está se colocando junto com outros cristãos, outros líderes, como o exemplo a ser seguido. Terceiro, diante de muitas opções erradas de modelos de vida cristã, os filipenses precisavam sim de um modelo. Quarto, a vida cristã é vida comunitária, vidas que se espelham em outras vidas. Isso aqui é interessante porque às vezes a gente tem a tendência de achar que eu vivo a minha vida cristã sozinho, que eu vivo a minha vida a partir do único exemplo de Cristo, né? Muita gente gosta de dizer assim, não, eu não sigo homens, eu sigo apenas Cristo. Mas na verdade nós vivemos em uma comunidade e é natural, é de se esperar que dentro dessa comunidade nós tenhamos exemplos, tanto de homens quanto de mulheres, de como viver a vida cristã. Pessoas que avançaram na fé, que já estão mais avançadas no caminhar da fé, que nos servirão de orientação, que nos servirão inclusive de modelo a ser seguidos. Eu já citei em outro momento, em uma das nossas aulas, que quem forma um pastor não é o seminário dá conhecimento teórico, conhecimento teológico, mas quem forma um outro pastor
Quem forma um pastor é um outro pastor. Ele precisa ver o exemplo na prática, na vida pastoral de como ter um comportamento. Da mesma forma, líderes dentro da igreja que formam outros líderes. As senhoras é que ensinam as moças mais jovens a ter uma vida cristã digna de mulheres cristãs. Homens cristãos é que ensinam outros jovens cristãos a terem uma vida digna como homens cristãos. E assim por diante. É natural que a igreja, que os mais velhos na fé sirvam de exemplo para os mais novos na fé. E é natural que os mais novos na fé mirem nesses exemplos e tirem desses exemplos os modelos para eles mesmos seguirem na sua caminhada de fé. Então não há nenhum problema em o apóstolo Paulo dizer, olhem para mim e sigam o meu exemplo. Primeiro aqui ele está consciente da sua função de liderança. O líder, naturalmente, ele será exemplo. Então essa história que muitas vezes alguns líderes cristãos, até mesmo pastores, gostam de dizer, olha, não me tenham como exemplo porque eu sou falho, porque eu sou homem, porque eu posso cair. Isso muitas vezes está mais ligado a uma falta de compromisso com a função que se ocupa, tá? Do que propriamente com uma modéstia, do que com uma humildade. Tá? Porque os modestos, os humildes, eles têm consciência de que a sua posição de liderança naturalmente atrairá os olhares dos demais cristãos, dos membros da igreja, daquelas pessoas mais novas na fé, que fatalmente o terão como modelo. Por isso, um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, ou qualquer uma das funções de liderança da igreja, ele naturalmente precisa estar muito mais atento ao seu caminhar, ao seu desenvolvimento na vida cristã. Por quê? Porque ele é exemplo para os outros. O apóstolo Paulo mesmo fala a Timóteo, fala também a Tito lá, que eles deveriam procurar ser exemplo aos demais. Então não há nada de errado aqui, não é nenhum tipo de comportamento arrogante. É o caminho natural. Nós vivemos em uma vida comunitária, a vida cristã é comunitária, as vidas se espelham em outras vidas, tá? E é claro que o apóstolo Paulo está preocupado aqui com a compreensão da função da liderança que demanda essa questão de ser exemplo para os demais. E aí o apóstolo Paulo ele se coloca como exemplo aqui, na verdade, para se colocar em contraponto, tá? Se colocar em contraponto a um novo grupo aqui de pessoas que ele vai chamar a atenção para o perigo que elas representam para a igreja. Nesse sentido, ele vai agora aqui tratar do que a gente vai chamar de inimigos da fé. Tá? Então, no verso 18, ele vai dizer o seguinte, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo, são os inimigos da cruz. Paulo agora se apresenta como exemplo contra um outro grupo que ameaçava a igreja, os inimigos da cruz. Tá? E quem são os inimigos da cruz? Tá? O texto fala pouco sobre eles, o apóstolo Paulo dá pouquíssimas informações de quem são esses, ele vai falar um pouco sobre o comportamento deles, mas a gente tem pouca informação. Os estudiosos debatem se esses inimigos da cruz são os mesmos que ele havia falado lá no início, os judaizantes. Tá? Mas aparentemente não parece ser esse grupo, por quê? Porque o comportamento dos inimigos da cruz está mais ligado a um comportamento licencioso, um comportamento libertino, e os judaizantes têm um comportamento mais ascético, né? Um comportamento mais preocupado ali em aparentar uma vida piedosa. Tá? Então os comportamentos não batem. Então, como o texto fala pouco, tá? Nós concluímos, pelo menos, que eles não são os judaizantes. Isso aí está muito claro no texto, a maioria dos comentaristas também caminha nesse mesmo sentido. Ao contrário dos legalistas, os inimigos da cruz entendiam que a salvação lhes deu liberdade para viver como quisessem, sem qualquer tipo de restrição moral, sexual ou comportamental e etc. Né? Então, os judaizantes entendiam o quê? Que a salvação lhes trouxe a obrigação de obedecer à lei. Né? Confessaram Jesus Cristo, mas agora eles tinham que obedecer à lei judaica, a lei mosaica. E por isso eles estavam certamente restritos em seu comportamento. Tá? Do contrário, tá? Ao contrário deles, os legalistas, ou melhor, os inimigos da cruz entendiam que agora que eles eram livres,
eles tinham total liberdade, né? Agora que eles eram salvos, eles tinham total liberdade, eles podiam viver como quiser. E aí não tinha nenhum tipo de restrição moral, nenhum tipo de restrição sexual, nenhum tipo de restrição comportamental. Tá? E isso, obviamente, o apóstolo Paulo vai tecer uma crítica sobre isso, a gente vai falar mais para frente, mas o fato é que o apóstolo Paulo está preocupado com esse grupo, ele demonstra uma certa preocupação porque ele inicia o texto dizendo que há muitos, né? Que eles não são poucos, eles são muitos. Tá? Então, nesse sentido, embora eles fossem muitos, aparentemente não eram uma maioria dentro da igreja, pois do contrário, Paulo não teria tecido elogios no início da carta. Então, no início da carta, o apóstolo Paulo faz elogios aos filipenses por várias vezes, ele mostra que está muito feliz com a igreja, com o avançar da igreja, com o que a igreja tem feito até agora, tal. Mas ele compreende que esse grupo, embora não seja majoritário, embora não seja maioria, ele é um grupo numeroso e é um grupo que chama atenção e é um grupo perigoso. Tá? Essa percepção libertina em relação à salvação é uma percepção muito perigosa. Tá? Tanto é que o apóstolo Paulo vai chamar eles de inimigos da cruz. Lá no começo ele chama os judaizantes de cães, ele chama os judaizantes de algumas expressões mais duras, mas perceba que lá ele não coloca os judaizantes em antagonismo ao principal elemento da fé cristã, que é onde Cristo realiza a sua obra máxima, a cruz. Né? A cruz é um exemplo da vida cristã e da obra de Cristo. Ela é o ápice da obra de Cristo, juntamente com a sua ressurreição, né? É um conjunto, né? Morte e ressurreição. Mas a morte na cruz, o símbolo da cruz, ele fala muito, é muito caro aos cristãos, é muito caro à teologia do apóstolo Paulo e à teologia dos cristãos de maneira geral. Então, nesse sentido, você percebe que o apóstolo Paulo está tão preocupado com esse grupo que ele chama eles de inimigos da cruz. Ele não apenas faz uma ofensa qualquer, né, ou um tratamento mais duro, como fez com os judaizantes, quando ele chama eles de cães, né, mas aqui ele chama esses inimigos da cruz, né, ele chama essa turma que tinha um comportamento mais libertino de inimigos da cruz, o que demonstra a sua preocupação. Tá? Contudo, eles eram numerosos, embora eles fossem muitos, eles eram numerosos a ponto de ameaçarem o bom andamento do Evangelho. E a preocupação do apóstolo Paulo é tanta que Paulo fica emocionalmente abalado. Ele diz lá, né, no verso 18, que agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz. Aí ele continua agora tratando, no verso 19, sobre esses inimigos da cruz e dando aqui algumas indicações do que aconteceria com eles e de quem exatamente eles são. Então ele diz o seguinte: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. E aí isso nos faz pensar o que torna esses homens inimigos da cruz. Tá? Para entendermos nós temos que considerar o contexto geral da carta. Então vamos fazer aqui uma revisão geral do que a gente já viu da carta de Filipenses até agora. Tá? Então acompanhe comigo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, né? Ele começa a carta falando o seguinte, ele começa trabalhando sobre um tema geral. Qual é o tema geral que o apóstolo Paulo está trabalhando? É uma vida que agrada a Deus em meio à tribulação, em meio às tribulações, perseguições, onde o cristão assume a mesma atitude de Cristo de humilhar-se em favor do próximo, a fim de que Deus seja glorificado. Esse é basicamente o tema geral trabalhado na carta de Paulo aos Filipenses. Ele fala de tribulação, ele fala de viver uma vida agradável a Deus no meio da tribulação, uma vida contente e satisfeita em Deus no meio das perseguições, no meio das dificuldades, tá? Enfrentando os inimigos do Evangelho. Tá? E nesse processo o cristão assume a mesma atitude de Cristo, ele tem que ter a mesma atitude de Cristo, que é a atitude de abnegação, a atitude de auto-humilhação, a atitude de considerar o próximo mais importante do que eu, considerar o próximo mais importante do que eu, e nesse sentido movimentar-me em favor desse próximo. Tá?
isso tudo com a expectativa de que Deus seja glorificado nesse processo, de que Deus seja louvado, ele seja conhecido no meio de tudo isso. Então, o apóstolo Paulo trata desse assunto, esse é o assunto principal. Ele já falou e ele vai voltar a falar de uma vida de privações, tá? Ele vai falar, ele vai voltar a falar mais para frente na carta, de que a vida do cristão não se limita às coisas que ele conquista nessa vida, e nem as coisas que ele conquista nessa vida devem ser o parâmetro de alegria ou de satisfação ou de contentamento desse cristão. Ele vai chamar a atenção para a necessidade de compreendermos, tá, que a nossa pátria não é aqui. Ele já falou mais de uma vez, ele falou lá no começo, no capítulo 1 ainda, falando sobre cidadania, diz que olha, a nossa cidadania não é essa, a nossa cidadania é outra, e ele está fazendo um contraponto ao pensamento romano, da ideia de que eu sou cidadão romano, então está tudo resolvido para mim. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, essa cidadania romana, ela não resolve todas as coisas, a única cidadania que resolve é a cidadania celestial. Por isso você tem que compreender que a sua cidadania não é essa, a sua esperança não está em ser cidadão romano, a sua esperança está em ser cidadão da pátria celestial. Então ele faz esse comparativo. Fazendo esse comparativo, ele vai dizer, olha, a sua vida, por conta da sua condição de morador de uma pátria celestial, a sua vida, será uma vida que poderá estar exposta a situações de privação, tá? E exatamente porque você compreende que a sua esperança não está nessa vida local, nessa pátria, você suporta essas condições de privação, tá? Você suporta entendendo que isso aqui tudo é passageiro, porque você está mirando, está focando naquilo que é eterno, naquilo que é imperecível, tá? Então, nesse sentido, e qualquer comportamento do cristão, e aí eu quero que você leia comigo esse último ponto do slide, qualquer comportamento de um cristão, tá? De um dito cristão, que deixe de lado a abnegação, a esperança escatológica e a consciência de que por amor a Cristo seremos perseguidos em favor de uma vida ensimesmada, com esperanças apenas para este tempo, e que não admita sofrer por amor a Cristo, é tida por Paulo como inimigo da cruz. Então, quem são os inimigos da cruz para Paulo? Os inimigos da cruz para Paulo são aqueles que contrariam toda essa abordagem que ele está falando. É aqueles que têm a sua esperança nessa vida, é aqueles que não têm esperança na volta de Cristo, é aqueles que entendem que a cidadania terrena é mais importante que a cidadania eterna, é aqueles que entendem que a salvação lhes deu a liberdade para, nessa vida, usufruir de tudo o que ele bem entender, sem nenhum tipo de restrição. Então o apóstolo Paulo vai fazendo esses contrapontos, ele chama atenção porque essas são pessoas que olharam para a cruz, acham que entenderam a cruz, mas vivem de uma maneira totalmente diferente daquela vida, da vida daquele que foi para a cruz, daquele que foi para a cruz em nosso lugar. Então o apóstolo Paulo vai dizer, esses têm um comportamento de inimigos da cruz, eles não são amigos da cruz, eles não são pessoas que têm a cruz e aquele que foi para a cruz em autoestima a ponto de assumir o mesmo comportamento daquele que foi para a cruz, no comportamento de Cristo. Então, para o apóstolo Paulo, esses são os inimigos da cruz. Esses são os que vivem uma vida desligada, uma vida sem qualquer tipo de consideração com as implicações e os desdobramentos do significado da obra de Cristo na cruz. Então, como nós falamos semana passada, Cristo nos salvou para a perfeição. Essa é a razão da nossa salvação. Nos salvou para uma vida de santidade, de uma vida de busca de santidade, busca de perfeição, e não para uma vida para atendermos única e exclusivamente os desejos da nossa própria vontade. Por isso o apóstolo Paulo vai fazer esse contraponto agora. No próximo slide nós veremos, ele fará exatamente esse contraponto. Ele vai dizer, olha,
mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, ele reforça nesses versos esse contraste, porque no verso anterior, deixa-me voltar aos slides para você ver, ele vai dizer que esses inimigos da cruz, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso, ou seja, o que é glorioso para eles, o que lhes traz satisfação e felicidade, na verdade é um comportamento vergonhoso. Aqui, nesse texto, ele está falando exatamente de comportamento sexual, tá? Está tudo muito ligado dentro do contexto do comportamento romano, do pensamento greco-romano, tá? Da ideia de abuso do corpo, de uso de uma vida um tanto quanto hedonista, né? Uma vida estoica, né? Achando que como não tem nada depois, então eu tenho que aproveitar todas as coisas agora. Tá? É óbvio que esse comportamento ainda existe nos nossos dias. Tá? Existem muitos cristãos que entendem que agora que são livres em Cristo, eles podem fazer o que bem entender, tá? E aí não guardam nenhum tipo de restrição ou não consideram a possibilidade de se abster de determinados comportamentos simplesmente porque esses comportamentos não condizem, tá, com um bom testemunho nos nossos dias. Então, a gente vai no final fazer uma ponte entre o tempo presente e o que o texto está nos dizendo, tá? Mas o fato é que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para eles, lá para os inimigos da cruz, lá no contexto original, eles já têm alegria, né, a sua glória está naquilo que eles deveriam considerar vergonhoso, porque o comportamento subentendido ali pelos estudiosos do texto é que realmente esses homens e mulheres que tinham esse tipo de comportamento achavam, bem, agora que eu estou salvo, posso fazer bem o que quiser, eu posso usufruir desse corpo quanto eu quiser, eu posso abusar desse corpo com todo tipo de comportamento sexual inapropriado, ou glutonarias, ou comilanças, ou bebedeiras, porque na verdade eu já estou salvo, então esse corpo não tem mais nenhum valor. Então o apóstolo Paulo diz, isso é o que vai trazer para eles a glória, só que isso é vergonhoso, ou seja, ele se preocupa apenas com as coisas terrenas. E aqui, preocupar-se com as coisas terrenas vai bem além, tá? Vai bem além do que apenas preocupar-se com as coisas do dia a dia, tá? Não é esse o ponto que o apóstolo Paulo está falando. Preocupar-se com as coisas terrenas é depositar a sua esperança nos dias de hoje, ou seja, eu tenho que conquistar tudo para obter satisfação na minha vida hoje. Se eu não conquistar nessa minha vida, nesses meus 50, 60, 70, 80 anos de vida aqui na Terra, se eu não conquistar, eu seria um frustrado, eu seria um insatisfeito, eu seria alguém que não encontrou satisfação na vida. Se eu não for um grande profissional, se eu não for alguém rico, se eu não for alguém famoso, se eu não for alguém conhecido, eu não teria deixado um legado. E o apóstolo Paulo vai fazer esse contraponto nos versos seguintes. Ele vai dizer, olha, a nossa pátria está no céu. Tá? Então, ele vai reforçar esse contraste. Então, ele vai dizer que os amigos da cruz entendem que a sua pátria é o céu. E lá eles encontrarão plena realização. Ou seja, a minha pátria, onde eu vou me estabelecer como genuinamente um cidadão completo, satisfeito, é no céu, não é aqui. Tá? Os inimigos da cruz acham que a realização deve ser nesse tempo, deve ser nessa vida. Os amigos da cruz aguardam um Salvador. Tá? Os amigos da cruz aguardam um Salvador. Os inimigos da cruz encontrarão perdição. Ele faz esse contraponto. Enquanto nós aguardamos um Salvador, os amigos da cruz aguardamos um Salvador, os inimigos da cruz, eles não aguardam nada, mas eles encontrarão a perdição. Eles encontrarão a perdição. Os amigos da cruz abrem mão de seus corpos para a glorificação de Cristo, na esperança de que um dia serão glorificados e não mais sofrerão. Então, os amigos da cruz, eles estão dispostos, inclusive, a sofrer na carne, sofrer no corpo, serem muitas vezes martirizados por amor ao Evangelho, ou passarem uma vida de provação por amor ao Evangelho,
ou deixarem de conquistar coisas prazerosas nessa vida por amor ao Evangelho, porque o amor ao Evangelho lhes exigiu um comportamento que os impediu de experimentar boas coisas nessa vida, né? Boas coisas entre aspas aqui, ou as coisas que as pessoas julgam como boas. Então, eles estão dispostos, sim, a abrir mão de satisfações nesse tempo, inclusive de satisfações físicas nesse tempo, em prol, tá? Em prol de uma glorificação eterna, em nome ou na esperança de uma satisfação eterna. E os inimigos da cruz, eles usam os seus corpos apenas para a própria satisfação. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deles é o ventre deles, né? O estômago deles. A ideia de que o centro das suas vontades está neles mesmos. Então, com esse contraponto, o apóstolo Paulo encerra essa advertência, né? Se colocando como exemplo de alguém que tem um comportamento de amigo da cruz, embora ele não use essa expressão no texto, a gente pode subentender essa expressão a partir do texto, porque, afinal de contas, ele vai se colocar como exemplo, ele vai colocar os outros na condição de inimigos da cruz. Se ele é o exemplo de comportamento, nós podemos entender que ele se apresenta como o amigo da cruz, enquanto os outros se apresentam como inimigos da cruz. Dito isso, eu quero fazer algumas aplicações com você, as aplicações finais da nossa lição. A primeira aplicação é a necessidade de exemplos. Tá? Nós precisamos entender a importância de termos exemplos na igreja. Como a gente já citou anteriormente, já falou anteriormente, a igreja é uma comunidade. É natural, é imperioso, é importante que nós entendamos. Você não vive sozinho. O seu cristianismo não pode ser baseado naquilo que você acha que é o correto. O cristianismo é uma fé comunitária. Você comunga com outras pessoas e a partir do exemplo e do comportamento dessas outras pessoas é que você entende qual é o padrão da vida cristã. Por isso que nós precisamos viver em comunidade, para vermos os nossos irmãos passando por situações que nós passaremos e a partir do exemplo deles, do exemplo positivo, óbvio, deles, nós podermos aplicar às nossas vidas um comportamento esperado de alguém que de fato é amigo da cruz, de alguém que de fato ama a Cristo. Então, é imperioso que nós precisemos, perdão, meus irmãos, é imperioso que nós tenhamos exemplos dentro da igreja e tenhamos bons exemplos. Tá? E é importante que você, como cristão, se encarregue de ser um bom exemplo. Se preocupe, tenha a compreensão de que você precisa ser esse bom exemplo. Porque, afinal de contas, se você acha que o exemplo sempre tem que ser os outros, esse tipo de comportamento também vai servir de exemplo para os outros. E aí você vai ter a perpetuação de um comportamento equivocado dentro da igreja, um comportamento onde as pessoas vão viver individualidades dentro da igreja. Eu sempre tenho falado com os irmãos da importância de nós deixarmos de frequentar a igreja e aprendermos a ser igreja. Ser igreja pressupõe isso, pressupõe que eu estou disposto a servir de exemplo para outros cristãos, especialmente para os cristãos mais novos. Eu estou disposto a ser monitorado por outras pessoas. Outras pessoas vão me ver no meu comportamento, como eu lidou com as situações da vida, e a partir do meu exemplo, a partir do meu comportamento, eles então terão também exemplos de como fazer nas suas próprias vidas. Tá? Então, é importante nós considerarmos a necessidade de termos exemplos na igreja, bons exemplos, é necessário. Por isso nós precisamos orar por boas lideranças, precisamos estimular boas lideranças e precisamos também ser esses exemplos. Tá? Segundo, ainda dentro desse contexto, a ideia de necessidade de seguirmos bons exemplos. Nós já trabalhamos essa ideia de que você precisa, sim, de fato, ter alguém dentro da sua comunidade que você diga, olha, a minha expectativa é, na minha caminhada de fé, ter um comportamento semelhante ao do irmão fulano ou da irmã fulana,
porque sim, são pessoas que são exemplos de fé, exemplos de comportamento. É necessário, tá? Em tempos passados, especialmente nas nossas tradições batistas, presbiterianas, você tinha muito, especialmente nas escolas de treinamentos, você tinha aquele processo de ensinar um pouco da biografia de alguns cristãos mais antigos, né? Cristãos que passaram pela história da igreja, pela história daquelas denominações. A gente perdeu um pouco isso, tá? Mas é sempre tempo de resgatar, é sempre tempo de resgatar. É importante que você conheça bons exemplos da história cristã, desde lá do período dos pais da igreja, passando pela reforma, passando pelos movimentos pós-reforma, nos movimentos denominacionalistas. Todos eles têm grandes homens e mulheres que servem de exemplos para nós até hoje. E de uma maneira mais localizada, você deve procurar na sua igreja um irmão, uma irmã que sirva de exemplo para você, que você possa olhar para ele e dizer assim, olha, eu quero ter um comportamento, uma vida cristã semelhante à do irmão ou da irmã fulano de tal. Isso é importante. Você pode estar pensando, poxa, pastor, mas na minha igreja não tem esse tipo de pessoa. Então, ore, meu irmão, ore para que Deus levante na sua igreja pessoas assim, para que Deus levante na nossa igreja pessoas que sirvam de exemplo. Coloque-se à disposição para você ser esse tipo de exemplo, buscando ter uma vida de perfeição, uma vida de santidade, como o apóstolo Paulo nos exortou no estudo passado. Tá? Continuando, então, nós precisamos ver a última aplicação é a necessidade de nos avaliarmos. Por quê? Nós precisamos perceber se estamos nos comportando como amigos ou inimigos da cruz. Quero chamar a atenção para esse último ponto, por quê? Nós às vezes olhamos esse tipo de comportamento de amigos, inimigos da cruz, essas orientações que o apóstolo Paulo dá de uma maneira um tanto quanto muito genérica, né? Porque a gente não consegue perceber, às vezes, isso na prática do dia a dia. O que eu quero que você entenda? Toda vez que você coloca a sua vida em primeiro lugar, a sua satisfação em primeiro lugar, o seu conforto em primeiro lugar, em detrimento de uma vida que vá sendo moldada à imagem e semelhança de Jesus, você está se comportando como inimigo da cruz. Você está se comportando como alguém que não tem prazer no que a cruz significa. Existe sim uma pré-compreensão de que o cristianismo é uma religião que vai nos colocar em contraposição com o mundo. Então, mais cedo ou mais tarde, na sua caminhada de fé, você vai encontrar pessoas que vão, de alguma forma, lhe destratar por causa da sua fé, vão lhe rebaixar por causa da sua fé, vão talvez lhe perseguir por causa da sua fé, vão achar que você é algum tipo de bobo, que dá dinheiro para o pastor, que acredita numa fábula e outras coisas. Mas se você de fato crê no Cristo morto e ressurreto, você precisa entender que a sua vida vai ser uma vida naturalmente de abnegação. A sua vida não está em primeiro lugar. Os dois grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Embutidos no conceito desses dois mandamentos está a ideia de que o meu irmão, o meu próximo, ele é mais importante do que eu. Então, toda vez que eu penso na minha vida única e exclusivamente em mim, por exemplo, se você é um profissional bem-sucedido, você ganhou bastante dinheiro por conta da sua profissão, seu ganho é digno, seu ganho é justo, você de fato trabalhou por aquilo, e você angariou uma boa quantidade de dinheiro. Se esse dinheiro serve única e exclusivamente para atender às demandas da sua satisfação pessoal, saiba que você está se comportando como inimigo da cruz. Por mais duro que isso possa parecer. Tá? Entenda, se você confia que tudo que você precisa vem da mão do Senhor, que Ele de fato derrama sobre você toda a graça necessária para que você tenha o que precisa, tá? Que nada lhe faltará se você está andando com o pastor, se você tem abundância, naturalmente e biblicamente falando, você tem abundância para abençoar outras pessoas.
para abençoar aqueles que têm em menor quantidade, para ajudar aqueles que não foram abençoados. E perceba que Deus trabalha dessa forma. Deus dá mais para uns exatamente para que esses uns se comportem de maneira abnegada a auxiliar outros, porque é uma relação comunitária, é uma relação de um ajudando o outro. Então, nesse sentido, toda vez que você coloca em primeiro lugar as suas satisfações, tá, você está se comportando como um inimigo da cruz. Então, nesse ponto, você precisa estar sempre disposto a se avaliar. Poxa, eu estou me colocando como inimigo da cruz, estou me comportando como inimigo da cruz, ou estou me comportando como amigo da cruz? E isso vai para outras questões também. Os inimigos da cruz acham que a sua vida, né, as suas satisfações pessoais e satisfações de diversas ordens estão acima de qualquer outra coisa. Sabe aquela coisa que as pessoas gostam de dizer? Ah, mas eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, independente do que eu vá fazer para ser feliz. Então, em nome de ser feliz, as pessoas se divorciam e, ao se divorciarem, desobedecem uma lei divina. O texto bíblico é claro: o que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio é para o homem uma dádiva da lei dos homens, não é uma dádiva da lei divina. Tanto é que Cristo, quando fala do divórcio, Cristo vai dizer: olha, não era para ser assim. Moisés deu o divórcio a vocês por causa da dureza do coração de vocês, mas Deus não deu divórcio a vocês. Então, em certo sentido, um cristão se casa para permanecer casado. Para permanecer casado, e aí você pode dizer: ah, mas eu tenho dificuldade, a gente não se entende. Se entendam. Se ambos são cristãos, se entendam. Se um é cristão e o outro não é cristão, o casamento começou errado, mas ainda assim, se entendam. Então, esse é o ponto. Tá? Então, muitas vezes a gente pensa que buscar a minha felicidade, e aí você pode desdobrar para outras aplicações. Muitas vezes você fica pensando: poxa, satisfações sexuais, eu quero experimentar coisas antes de me amarrar com alguém pelo resto da vida. O comportamento bíblico, o comportamento que se espera de alguém que é amigo da cruz, não é esse. O comportamento de alguém que é amigo da cruz é entender que o sexo foi guardado para o casamento. Deus assim o estabeleceu. O ambiente propício é o casamento. Então não há outro tipo de: ah, não, mas os tempos são outros, hoje a gente vive em outros momentos, tem métodos contraceptivos, tem isso, tem aquilo outro. Então, você está, na verdade, mais preocupado em satisfazer-se do que propriamente abrir mão de uma satisfação em prol de um comportamento que agrada a Deus. Isso é comportamento de inimigo da cruz. O amigo da cruz está disposto a abrir mão de satisfações pessoais em prol de que Deus seja glorificado por meio da minha vida. E assim a gente pode ir aplicando para diversas outras áreas das nossas vidas. Toda vez que nós nos colocamos em primeiro lugar, que a minha satisfação pessoal é aquilo que mais importa para mim, em detrimento de qualquer outra pessoa que esteja ao meu redor, quando eu nunca estou disposto a sair do meu conforto para auxiliar o próximo na sua caminhada de fé, para auxiliar o próximo na sua caminhada de vida ou nas suas necessidades de vida, eu estou me comportando como um inimigo da cruz. Eu estou me comportando como alguém que vive em prol do meu próprio estômago, do meu próprio ventre, que o meu Deus é o meu ventre, os meus desejos e a minha própria satisfação. Então, finalizando, eu gostaria de convidar você a fazer esse autoexame, né? Fazer essa avaliação pessoal. Será que eu estou me comportando como amigo da cruz ou estou me comportando como inimigo da cruz? Perceba que o apóstolo Paulo se preocupa muito com os inimigos da cruz, porque afinal de contas eles colocam em risco toda uma compreensão da vida cristã. A vida cristã é naturalmente uma vida de limitações, porque nós não estamos procurando satisfação nessa vida, nós estamos esperando a vida eterna. Lá é que teremos todas as satisfações. E como nós amamos aquilo que o mundo odeia, naturalmente nós enfrentaremos dificuldades na vida. E ao enfrentarmos dificuldades na vida, você provavelmente será cerceado, será frustrado em algumas
algumas tentativas nessa vida, algumas buscas pessoais nessa vida. Talvez você não seja um profissional super bem sucedido, talvez você não seja alguém que angarie uma quantidade absurda de dinheiro nessa vida, talvez você não tenha uma vida cheia de deleites e cheia de conquistas, como você muitas vezes vê nos Instagrams da vida, nas redes sociais da vida, nas revistas da vida. Mas saiba que se você é amigo da cruz, na pátria celestial, na vida vindoura, lá você vai encontrar uma satisfação que é infinitamente superior a tudo isso que você vê nesse tempo presente. Então, não se segue pelo tempo presente, olhe para o tempo vindouro, lá é que você encontrará a satisfação eterna e plena. Então, dito isso, a gente encerra esta lição. Semana que vem a gente inicia o capítulo 4. Quero apenas convidar você a continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais, as redes sociais da igreja, vão estar aparecendo logo aí abaixo para você, e convidar você também a nos acompanhar agora, a partir de domingo, em uma nova série de pregações que nós vamos iniciar. Nós encerramos uma série de pregações em Lucas e Atos, e agora nós vamos iniciar uma nova série de pregações. O título da série é Eu Creio, tá? Você está vendo aí o slide aí na sua tela. Nós começaremos no próximo domingo. A intenção nossa é, a partir de uma análise da Trindade, Pai, Filho e Espírito, fazer um panorama sobre as principais bases da fé cristã, as principais doutrinas da fé cristã, de maneira a formar na nossa comunidade local, uma confissão de fé, estarmos preparados para apresentar a razão da nossa esperança, a razão daquilo que nos faz acordar e caminhar mais um dia. Então convido você a nos acompanhar. Essa série deve seguir aí até o final do ano, entrando talvez ainda até a Páscoa do ano que vem, se Deus assim nos permitir. Tá? Então convido você a nos acompanhar todos os domingos às 19 horas na igreja. Você que não é do grupo de risco, você pode ir para a igreja, tá? Embora nós tenhamos vagas limitadas, até 30 pessoas, nós ainda temos espaço para receber pessoas. Não se preocupe com as chuvas, né? Já estão começando tempos de chuva aí, nós temos estacionamento coberto na nossa igreja, fique à vontade. Fique à vontade, não, você que é membro da igreja, se engaje, participe, vá. Se você pode participar, não abra mão de participar. Agora, se você não pode participar, se você está em algum dos grupos de risco, permaneça em casa. Os cultos continuarão sendo transmitidos pelos endereços, pelo nosso canal do YouTube, pelo endereço ibopvh.com.br/ao vivo. Você pode acompanhar por essas por esses dois caminhos, por essas duas mídias, né? Essas duas opções. Por fim, eu vou orar para encerrar e convido você a nos acompanhar no próximo domingo, na nossa próxima aula, na Carta de Paulo aos Filipenses, iniciando o capítulo 4. Oremos então. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, Pai. O nosso desejo é sermos amigos da cruz, Pai. Nós queremos nos comportar como amigos da cruz. Então, ajuda-nos a perceber se estamos nos comportando como inimigos da cruz, Pai. E não nos deixa satisfeitos ou não nos deixa quietos enquanto estivermos nos comportando como inimigos da cruz. Incomoda os nossos corações, Pai. Incomoda as nossas consciências. Incomoda as nossas mentes de maneiras que nós possamos mudar de comportamento e assumirmos, sim, um comportamento de amigos da cruz. E podermos, então, a exemplo do apóstolo Paulo, também chamar outras pessoas para nos seguirem como exemplo, nos terem como exemplo de vida, de maneira que nós possamos ajudar outros cristãos a caminharem nessa jornada de fé. É o que te pedimos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até semana que vem.